Opa, e aí? Seguinte, a distopia cyberpunk é uma das coisas mais legais e também mais tenebrosas que existem atualmente na internet. Isso porque a gente vem caminhando lentamente para esse tal futuro e cada vez mais as coisas ficam parecidas com o que é descrito nos livros, jogos de videogame e enfim. Esse que já é um tema bem explorado nas mídias alternativas como videogames, tendo seu próprio RPG e um jogo exclusivamente desse tema, bem famoso inclusive. No cinema também que existe o filme Blade Runner, abordando muito dessa questão, inclusive sendo um dos primeiros a falar sobre isso, bom demais esse filme. Também existem músicas, livros e várias coisas para complementar o seu conhecimento desse universo. Agora, sobre o gênero de fato, há quem considere o cyberpunk um subgênero da ficção científica, mas usando como base a nossa realidade atual. De todo modo, as obras cyberpunk falam sobre um futuro ultra tecnológico, onde basicamente os humanos e as máquinas se fundem, gerando esses visuais legais que a gente vê por aí, os humanos trocando parte do seu corpo por objetos metálicos e máquinas acopladas no seu corpo, dando um grande boost na sua condição física e mental, com a inteligência artificial na sua mente e tudo mais. Quanto à sua origem, existem várias fontes e várias formas diferentes de explicar, e é aí que tudo começa de verdade. Eu acho que todo mundo, ou pelo menos a grande parte do público, deve perceber que grande parte das produções no estilo cyberpunk envolve muito da estética japonesa. Quero dizer, o estilo das animações japonesas, que além de serem belíssimas, o Japão colabora muito para isso. Eu nem preciso falar muito sobre a cidade de Tóquio para vocês. As luzes, os carros, as ruas, basta vocês verem algumas fotos, alguns vídeos aí no YouTube e vocês já vão entender o que eu tô falando. Mas o fato é o seguinte, os animes têm sido incrivelmente populares no mundo inteiro, conquistando uma base de fãs extensa e fielmente apaixonada, que vai muito além do Japão, apesar de ser originada lá no país, e acaba vindo parar em audiências internacionais de todas as idades, seja seu primo, tio, amigo, pai, mãe, cachorro, papagaio, todo mundo já viu pelo menos um anime na vida. A popularidade dos animes pode ser atribuída a diversos fatores, as narrativas cativantes, diversidade de gênero, arte e animação, que são característica principal, apelo a diferentes faixas etárias e acessibilidade de conteúdo, porque agora na internet existem trocentos sites onde você pode assistir o que quiser, a hora que você quiser. E, bom, os animes abraçaram muito bem o gênero do cyberpunk, que, aliás, por ser considerado um subgênero da ficção científica, também pode ser chamado de gênero sci-fi. Isso tudo porque esse gênero, de novo essa palavra, é muito rico e consegue expandir um leque muito grande de histórias, tornando assim uma coisa atraente para os escritores por algumas razões, que são a criatividade visual. Afinal, o estilo de cyberpunk permite que os animadores e roteiristas explorem mundos futuristas e distópicos, misérias, gangues dominando vários locais da cidade, inclusive a política, apresentando cenários e designs de personagens únicos e estilizados, justamente pelo fato da tecnologia estar em todo lugar e que, além das partes do corpo, elas estão nas roupas dos personagens, que é outra coisa que os animes acertam muito, alguns até virando tendências da moda por aí, no mundo real, fazendo com que as pessoas se inspirem em certos personagens para se vestir. Outra razão é o questionamento ético e moral da sociedade e nós como seres humanos. Esse gênero oferece a oportunidade de explorar questões éticas e morais relacionadas ao avanço tecnológico e à relação entre os humanos e as máquinas, mas também abordando em como a sociedade lida com tudo ao seu redor, as guerras de gangue, os problemas políticos e a mega corporação dominando tudo e todos. E tudo isso, mano, na mão de um bom escritor, ele faz história. Não é à toa que a gente tem vários exemplos por aí. E tudo isso também interliga a reflexão sobre o futuro, onde os animes cyberpunk frequentemente provocam reflexões sobre como a tecnologia pode moldar o futuro da humanidade, levantando questões sobre a privacidade das pessoas, controle do governo absoluto, sendo mais ligado às grandes corporações, como já foi citado, que podem controlar um país inteiro com a sua influência, fora as questões de identidade. E também o básico para conseguir botar uma trama em destaque é a ação e o suspense. As tramas do mundo cyberpunk geralmente envolvem intriga, ação, suspense e muito caos em todo lugar. Essas categorias que, se forem bem feitas, tornam tudo muito mais atraente para o público e tem o resultado uma grande audiência. E com todos esses termos que foram citados agora, nós temos exemplos populares de animes que adotaram o mundo cyberpunk nas telas pelo mundo. Ghost in the Shell, Evangelion, Psycho Pass, Steins Gate
e Akira. Akira que é simplesmente idolatrado no mundo dos animes, né? Isso porque Akira foi criado nos anos 80, onde eles tinham uma visão bem diferente do futuro atual. Nos anos 80, houve uma ampla especulação e imaginação sobre como seria o futuro. Os enigmáticos carros voadores, viagem no tempo, celulares que, bom, se parecem muito com o que a gente tem hoje. Esse período foi marcado por um interesse crescente na tecnologia, computadores, a ascensão das megacorporações e a preocupação com impactos negativos do avanço tecnológico na sociedade. Essa visão distópica e ao mesmo tempo futurista do mundo acabou sendo uma grande fonte importante de inspiração para o surgimento do gênero cyberpunk, que até então não existia. Os anos 80 também testemunharam um avanço rápido na tecnologia da informação e a popularização dos computadores pessoais, o crescimento desenfreado das cidades, especialmente em países industrializados, e isso levou à ideia de megacidades superpovoadas problemáticas. Essas cidades caóticas e decadentes que se tornaram cenários comuns no cyberpunk. E a título de curiosidade, o criador do RPG de mesa Cyberpunk 2020, ele visitou o Brasil e afirmou que São Paulo e Rio de Janeiro são as cidades mais cyberpunk que ele conhece. E o mesmo já tinha viajado o mundo todo. É só uma curiosidadezinha que eu achei que vale a pena citar, porque pelo menos enfatiza que nós BR tá à frente de alguma coisa. Ou não, né? E essa época também foi palco da crescente influência das corporações e aumento da globalização, alimentando temores de que o poder econômico das corporações pudesse ultrapassar os governos, resultando em uma sociedade onde as empresas dominavam quase todos os aspectos das vidas das pessoas, consequentemente gerando uma grande disparidade entre ricos e pobres, que se acentuou nos anos 80. E essa preocupação com a desigualdade se refletiu no cyberpunk, onde muitas vezes se apresentava uma sociedade dividida em uma elite privilegiada e uma classe baixa marginalizada, surgindo assim conflitos de gangues e o crime sendo praticamente legalizado dentro das cidades. E isso tudo que eu falei foi basicamente apresentado pra gente no jogo do Cyberpunk 2077 e no anime também, onde as grandes corporações manipulam todo mundo, têm um controle absoluto de tudo, e muitas pessoas que acabam sem condições de ter uma vida boa acabam praticando crimes, inclusive a mãe do David que rouba lá o Sandevistan para ele conseguir um dinheiro para estudar, enfim. Todos esses elementos citados se combinaram para criar uma visão distópica do futuro, onde a tecnologia e as corporações exerciam um controle opressivo sobre a sociedade. Essa visão de um futuro sombrio e complexo foi fundamental para o surgimento do cyberpunk como um gênero literário e artístico, sendo cada vez mais explorado e desenvolvido em obras famosas. Dito tudo isso, a gente passa para o próximo capítulo desse vídeo, que é o DNA do cyberpunk nos animes, que é como os animes adaptaram tudo isso e como chegou até eles esse gênero. E bom, baseado no mangá homônimo de Katsushiro Otomo, eu acho que é assim, o maior clássico de todos os tempos, o filme Akira foi lançado em 1988. Após o seu lançamento, Akira se tornou uma obra que estimulou o início do cyberpunk nas animações japonesas. O filme marcou um ponto de virada no mundo dos animes, ganhando aclamação internacional e sendo elogiado tanto por sua animação revolucionária quanto por sua narrativa complexa. O filme se passa em uma Tóquio pós-apocalíptica, anos após a destruição causada por uma explosão inexplicável, onde a sociedade é afundada em conflitos de bandidos, que eu já citei. Ele aborda temas como poder, controle e identidade, e o impacto da tecnologia na humanidade. Você viu como tudo se encaixa com o que eu já falei? A estética futurista, o uso pioneiro da animação e a profundidade da história cativaram tanto os fãs de anime quanto os críticos, solidificando Akira como um marco do cyberpunk nos animes. Bom demais esse filme, e quando eu digo que é bom mesmo. Além disso, Akira trouxe esse cenário cyberpunk sombrio e decadente com toques de neon, que mais pra frente se tornou uma estética característica do gênero. O filme também explorou a evolução dos personagens, particularmente os protagonistas Kaneda e Tetsu, enquanto lidavam com questões de poder e controle, e questionavam a sua própria humanidade. Akira, que é simplesmente conhecido por apresentar o universo cyber para muitas pessoas, se tornando referência e considerado um clássico por todos que já o assistiram. Também existe outro filme que foi lançado após o sucesso de Akira, esse que foi lançado em 1995, Ghost in the Shell.
Ghost levou o gênero de cyberpunk a um novo patamar, apresentando uma visão complexa e filosófica do futuro. O filme trouxe à tona questões sobre a relação entre mente e corpo, a natureza da consciência e o impacto da tecnologia na identidade humana. Esses temas profundos e existenciais estabeleceram uma base para abordagens mais filosóficas dentro do universo cyberpunk dos animes. Outros aspectos importantes abordados no filme foi a maneira como a exploração e a fusão entre os humanos e as máquinas, através do conceito de Ghost, que seria alma ou consciência, em corpos cibernéticos. A protagonista, Major Motoko Kusanagi, eu acho que é assim, com seu corpo cibernético altamente avançado e da feminilidade na era digital. É assim, palavra difícil. Tornando-se um exemplo inspirador de uma protagonista feminina, forte e complexa. Ambos os filmes também contribuíram para o reconhecimento global dos animes como uma forma de arte séria e respeitada, já não sendo mais considerado uma coisa apenas para crianças, que nos dias de hoje ainda tem muita gente que pensa dessa maneira. Com sua abordagem madura e profundidade temática, Akira e Ghost in the Shell atraíram um público mais amplo que incluía não apenas os fãs de animação, mas também entusiastas da ficção científica e de cinema no geral, influenciando coisas como moda, estéticas artísticas, seja para álbum, revistas, artes e coisas do gênero, além de que ao longo dos anos, esses animes clássicos continuaram a ser referências culturais, inspirando não só apenas outras animações, mas também filmes de ação e live action, como The Matrix, que foi influenciado diretamente pelo estilo visual e conceitos filosóficos de Ghost in the Shell. A presença de Akira e Ghost in the Shell é sentida em uma ampla gama de mídias e continua a moldar a cultura cyberpunk nos animes, reafirmando seu impacto duradouro na indústria e na imaginação do público. O cyberpunk tem uma grande relevância nos animes, tanto historicamente quanto nos dias de hoje. Esse gênero se tornou um dos pilares da cultura pop japonesa e tem exercido uma influência significativa em todo o mundo. Esse gênero oferece uma oportunidade para os criadores de animes explorarem e especularem sobre o futuro da tecnologia e da sociedade ao seu ponto de vista. E ao retratar mundos distópicos e futuristas, os animes de cyberpunk levantam questões importantes sobre o impacto da tecnologia, inteligência artificial, realidade virtual, ética científica e suas consequências na humanidade, consequentemente envolto por uma natureza de duras críticas à sociedade opressiva e completamente desigual, onde o governo e suas corporações têm um poder absoluto sobre as pessoas, deixando as coisas mais viáveis para debate sobre política nas obras que abordam o cyberpunk, juntamente da economia e das questões sociais, sempre estimulando o debate e a reflexão de quem curte tudo isso. E em resumo de tudo isso, a relevância do cyberpunk nos animes é resultado da sua capacidade de entreter e cativar o público, ao mesmo tempo em que explora questões profundas sobre a condição humana, o futuro da tecnologia e as complexidades da sociedade moderna. Essa relevância contínua garante que o gênero continue a ser uma parte significativa da cultura dos animes e da cultura pop como um todo. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Esse vídeo deu um trabalho pra fazer, mano. O roteiro ficou bizarramente grande. E valeu, tô falando rápido, mano, que eu tenho que ir pra faculdade. Valeu? Tamo junto, é nóis, até a próxima, até o próximo vídeo. Valeu, falou. E segue lá no Twitter, porra!